E eu denunciei isso ao vivo, no Jornal da Record, e ninguém quis se pronunciar. E eu expliquei isso também na comissão ontem, que nem a Embaixada da China, nem a Embaixada da Coreia do Norte, nem o Cacai, nem o Barroso, nem o Alexandre de Moraes quiseram se pronunciar. Pela primeira vez ontem, deixei documentado no Congresso a exposição das maletas de escutas telefônicas que havia em Brasília. Ou que há. Você falava disso, ó. Eu falo, a denúncia foi feita em 2020. 5 anos depois eu consegui fazer com que ela ficasse documentada no Congresso Nacional, porque nenhum deputado nunca levantou esse tema com propriedade lá. Então, eu vou ficar esperando os deputados? Fui lá e consegui deixar documentado, ou seja, hoje há tanto a minha denúncia, que foi feita, a matéria que o Jornal da Record fez comigo em prime time, ou seja, em horário nobre no Brasil, tem isso documentado, tem a matéria da Veja depois, comprovando o que eu estava dizendo, e agora tem documentado, um ano depois, né, a Veja, e agora tem documentado o que eu falei no Congresso Nacional, ou seja, a Casa Legislativa Brasileira, que é a Casa do Povo, hoje tem documentado a minha denúncia sobre as maletas de escuta telefônicas, onde Barroso cometeu crime de prevaricação. Ele cometeu crime de prevaricação. Só para relembrar o pessoal, para quem não assistiu ao vídeo lá do Congresso, que eu falei ontem, o que ocorreu? O Barroso, por meio do Igor Tobias, pediu uma empresa alemã, especialista em varredura, para ver onde há estações rádio base que eram criadas, ou seja, estou tentando botar uma linguagem simples para o pessoal. Né? Como é que funciona um celular? O celular funciona em células, por isso que ele tem o nome de celular, que são antenas que cobrem uma determinada região. Então, se você pode ter um número infinito de antenas. Então, conforme você, por exemplo, você tem um Wi-Fi na sua casa, se você se distancia da sua casa, o seu sinal vai caindo até a hora que ele some. A tecnologia celular, ela percebe que você está se distanciando e ele sabe que tem outras antenas na região e ele te entrega um sinal de uma antena que está mais próxima. Isso vai alternando conforme você passa pelas células. Quando você pega uma mala dessa, uma estação rádio base, uma RB, ela simula ser uma antena de telefonia. Celular. Então, as pessoas que vão se aproximando naturalmente pelo protocolo, ele começa a te entregar o sinal daqueles celulares, a comunicação daqueles celulares. E aí você tem como fazer a interferência. E aí, essa empresa alemã, Rodsen Schwarz, disse, nós podemos fazer essa varredura. Aí o Igor Tobias pediu uma prova de conceito, que é literalmente um teste. Teste. Como é que a gente fala na Amazon quando você vai comprar? Compre, teste, 30 dias você devolve. Então, a prova de conceito é isso. Eu te dou um teste do meu produto e eles fizeram uma varredura na área que o STF pediu. Qual era a área que o STF pediu? A área da minha casa e perto do Bolsonaro. O que eles descobriram? Eles descobriram que não era na minha casa que tinha uma estação rádio base, uma herb. Eles descobriram que era na casa do Cacai. E descobriram que tinha outra na Embaixada da Coreia do Norte, que era do lado da casa do Barroso. Quem abriu o mapa aí agora, bota a Embaixada da Coreia do Norte. Sim, o Brasil tem Embaixada da Coreia do Norte, né? Graças ao Fernando Henrique Cardoso, que virou para a Coreia do Norte e falou assim, por que não? Né? Aí tem lá na Embaixada da Coreia do Norte, que fica próxima à casa do Barroso, e quando eles fizeram o mapeamento perto do Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, eles descobriram que tinha uma estação rádio base que estava móvel, mas ela ficava sempre móvel e voltava para um ponto que era próximo à Embaixada da China. E eu denunciei isso ao vivo no Jornal da Record e ninguém quis se pronunciar. E eu expliquei isso também na comissão ontem, que nem a Embaixada da China, nem a Embaixada da Coreia do Norte, nem o Cacai, nem o Barroso, nem o Alexandre de Moraes quiseram se pronunciar. O Cacai, ele simplesmente se resumiu em querer ficar falando mal de mim. Esse garoto aí. Mas o Cacai, que é conhecido por processar todas as pessoas que você possa imaginar e ganhar todos, inclusive indo de bermuda para o STF, ganhando essas ações, ele não quis me processar. Por que o Cacai até hoje não quis me processar? Porque eu sou lindo e maravilhoso? Não. Porque se ele me processa, eu levo as minhas provas e reafirmo o que eu disse na matéria. Só que aí o Cacai, que é quem acusa, ele é que tem que ter o ônus da prova. Agora, ele teria que comprovar que o meu documento, assinado por Igor Tobias e pelo TSE, era um documento falso. Como é que ele vai comprovar isso? Se ele não consegue comprovar, ele está se declarando culpado
porque ele tem uma estação rádio base que é ilegal, criminoso, e aí por isso que ele nunca me processou, por isso que o Barroso nunca me processou, por isso que a Embaixada da Coreia do Norte nunca me processou, por isso que a Embaixada da China nunca me processou, e por isso que o Alexandre de Moraes nunca me processou. Por na mão, não disso. E além de você, porque eu vi aqui no chat, o pessoal, eu não tive tempo de acompanhar, mas diz que houve vários depoimentos emocionantes durante a sessão. Sim. Não, foi uma sessão de extrema importância para o Brasil. Não é aquela sessão onde alguma coisa vai mudar, realmente é uma questão de documentação. A máquina burocrática exige documentação. Então a gente precisa de documentos. E, por exemplo, o meu pronunciamento lá já foi enviado para Brasília, para Washington. Max, a turma aqui no chat está perguntando, Max está aí? Max tá aí? Tô aqui, tô fazendo de tudo. Max estava aqui na produção, cara, resolvendo a questão das promoções, trocando mensagem com a nossa produção. Tudo. Rapaz, aqui Multi-utilidade, né? É a equipe Bombril. É isso aí. 1001 utilidades. Olha o que o pessoal lembrou aqui, Max, você estava comigo. Eu lembro disso, quando você comentou isso no Terça Livre, isso saiu correndo e foi lá no... O Max estava comigo, a gente saiu do estúdio, a gente foi lá. Aí conversamos com a PM. A gente foi lá no local. Um celular ao vivaço no Terça. Tava rolando mesmo, a reunião tava rolando. Essa da reunião da QL4. A PM falou que não podia passar. Tu lembra do carro que passou? A gente filmou na hora? O carro do Senado. Porque o Davi Alcolumbre estava lá, né? Ele era presidente do Senado. Max, quer falar um pouquinho dessa operação? Acho que já que falamos aí de China e Coreia do Norte, podemos falar desse evento que vai ter em Pequim, né? O governo chinês anunciou que o ditador russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, eles vão participar das celebrações pelos 80 anos da vitória da China sobre o Japão, na guerra que a China chama de Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa. Essa informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Então, é um desfile, um grande desfile militar promovido pelo ditador Xi Jinping. É um bocado de ditador, né? A Associação Mundial dos Ditadores. Será na próxima quarta-feira, já na semana que vem, em Pequim. O Celso Amorim, falando em ditadores, o Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do Lula, foi convidado, ainda não confirmou presença, mas não me surpreenderia se ele fosse a Pequim participar dessa grande festa de ditadores, porque o Lula, a gente lembra, já esteve recentemente, foi em maio, né? Já esteve em maio lá em Moscou, acompanhando o desfile militar do Putin, vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e tal, e estava lá ao lado de um monte de tirano, de autocrata, de ditador, estava ali com a turma dele, né? E então, além do Kim Jong-un e do Putin, representantes de outros 25 países anunciaram que estarão por lá. Vamos lá, Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, Dias-Canel, ditador de Cuba. Só gente boa. O presidente da Sérvia, o primeiro-ministro da Malásia, da Indonésia, do Paquistão, o presidente do Azerbaijão, primeiro-ministro da Armênia, só gente boa. E o Tolan, que é ex-presidente do Vietnã, e aquele, de novo, Max, aquele Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. Falei outro dia num boletim da noite, assistimos lá no CIPEC de Washington ao discurso desse Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, inclusive estava ali na área reservada, depois que ele fez o discurso, na área reservada para chefes de Estado, chefes de governo, onde estava inclusive Eduardo Bolsonaro, ainda que não seja chefe de Estado, chefe de governo. Esse Robert Fico fez um discurso de conservador, assim, mas do início ao fim, foi aplaudido de pé. Eu falei, caramba, quem é esse cara, bicho? Ele foi à festa na Rússia e agora vai para a festa de Pequim. Flexível. É um conservador. É um ditador flex. Conservador dos bons, esse, hein, Max? Não é conservador, né? Não é coisa nenhuma, né? Esse daí ele tem... Gente, existe um aparato que a KGB fazia muito bem e continua fazendo, só que agora ela mudou de nome, mas é a mesma coisa. Né? E o Partido Comunista Chinês ele aprendeu a fazer isso também de maneira excelente, que é o quê? Você escolhe pessoas, tá? E aí você cria espectros artificiais. Então você vai ter cooptado no seu bolso, né? Que você está lá pagando, o cara só fala aquilo que você permite. Desde o cara do PSOL, tá? Até o cara do Centrão e até o cara da direita. Óbvio que esse cara não é de direita.
mas ele vai se passar como se fosse de direita. Como que ele faz isso? Só tem discurso. É o cara que só tem discurso, ou seja, ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre princípio da vida, né, direito à vida, ele vai falar de livre mercado, ele vai falar do sistema financeiro, a liberdade do sistema financeiro, a autonomia do Banco Central, ou seja, todo o discurso da direita esse cara vai falar. Mas se você olhar as ações desse cara, principalmente se ele for um político, ele vai votar contra tudo isso que ele está falando. Mas você vai falar, como é que pode? Esse cara é maluco? Não, ele não é maluco. Ele está fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Confundir, ele joga confusão. Às vezes ele até vota a favor de alguma coisa, porque ele sabe que vai ser uma pauta, um PE, um projeto de lei ou algo que não vai dar em nada. Né? Que no fundo não vai mudar nada, sabe? Porque tem isso também. Tem coisas que são iscas, né? São pautas que às vezes a esquerda deixa passar, que sabe que é de interesse para a direita, para distrair a direita de uma outra pauta muito mais importante que eles querem jogar junto, né? E aí a direita fica preocupada com uma coisa e a outra coisa passa. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? A geopolítica e esse embate da esquerda, principalmente do eixo russo-chinês, é muito mais complexo do que o que a gente pensa na primeira vista. Ou seja, quando a gente estava lá no CIPEC, você viu o discurso desse Fitzo, era perfeito. Perfeito, gente. Assinaria embaixo de tudo que ele falou. Meses depois, e assim, pouquíssimos meses depois, né, que o CIPEC foi em fevereiro, em maio teve aquele negócio lá dos ditadores na Rússia, né, que foi a celebração da vitória, né, da Rússia da Segunda Guerra Mundial. Todos os maiores ditadores do mundo, todos reunidos. Esse cara foi. Esse Fitz foi, estava lá. Meu irmão, ninguém vai em Moscou. Ninguém que estava naquele lugar ali vai por curiosidade, sabe? Ah, poxa, será que você consegue um convite para mim lá em Moscou, na festa? Não existe isso. Não existe isso. Então, quem estava lá, pode ter certeza, está no bolso dessa galera, está pagando pedágio. E agora, para confirmar mais ainda essa informação, está indo, então, nesse encontro em Pequim. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado de análises superficiais, tá? Por isso que às vezes a gente fala coisas aqui, fala, olha, parece que é isso aqui, mas a gente ainda está olhando, a gente ainda está observando, mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, vamos entender se é isso mesmo, né? E aí depois quando a coisa se revela, porque uma hora acaba se revelando, aí a gente mostra para vocês. Por exemplo, agora está uma briga geopolítica forte. Tudo isso tem a ver com guerra, tá? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com guerra, porque existe a guerra de informação, existe a guerra cultural, existe a guerra científica, existe uma guerra tecnológica, existe uma guerra econômica e existe também uma guerra que eu diria que tem a ver com o mercado financeiro, né, global, ou seja, a guerra está em todas as frentes. Tem várias frentes de guerra. Tá? Uma delas, que tem a ver com a tecnológica, que tem a ver com a guerra bélica também, com a produção de armas, é a questão dos chips avançados que conseguiriam rodar inteligências artificiais avançadíssimas. Quem hoje está liderando essa produção de chips é a NVIDIA. Então, o que o Trump está fazendo? Já começou no Biden isso. E quem acompanha a gente já há algum tempo, desde a época do Terça, vai lembrar que quando o Biden assumiu, teve um embate com o Xi Jinping. O Biden teve um embate com o Xi Jinping. Ou seja, mas não contra o Partido Comunista Chinês. Mas não contra o Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês é outra questão mais complexa. Tem várias correntes dentro do Partido Comunista Chinês que brigam entre si. Tá? Então, o Xi Jinping hoje está no poder, mas tem pelo menos uns 11 caras lá do Partido Comunista Chinês querendo que ele caia, para poder pegar o lugar dele e assumir o poder. Então, assim, isso também é uma outra coisa que a gente precisa parar de errar, que é a ficcionalização, né? Você ficcionar o seu inimigo. A gente tem que parar de ficcionar o inimigo. Não existe, como às vezes tem na ficção, né? Você tem lá o grupo da Liga da Injustiça, né? O quartel-general. E aí todo mundo concorda, todo mundo segue lá o líder do mal que está falando. Isso não existe.
né? Isso não existe. Tá todo mundo ali seguindo o que o cara está falando, mas se ele der um mole, eu vou aproveitar, vou derrubar e eu vou tomar o lugar dele. O Putin vive assim e o Xi Jinping vive assim. Muitas das ações deles, que a gente olha assim, pô, mas esse cara é maluco. Como é que ele está atacando? Como é que ele está querendo enfrentar o mundo inteiro sozinho? É uma sinalização interna de força para ele não cair internamente. Porque se ele sinalizar fraqueza, os pares deles ali, a galera que está próxima dele, vai sentir cheiro de sangue e vai falar, opa, agora é hora da gente derrubar esse cara e tomar o poder. Então, internamente na Rússia e da China, você tem essas pressões internas. E para mim estava muito claro que o Biden queria favorecer um outro grupo dentro da China, que é um grupo mais alinhado aos globalistas. Existe esse grupo no Partido Comunista Chinês. Então, desde aquela época, o Biden começou a ter um atrito maior com o Xi Jinping e o grupo dele, que hoje comanda o Partido Comunista Chinês. Então, o que aconteceu? Eles proibiram a venda de chips avançados, tá, da NVIDIA. E agora está esse embate. Parece que o Brasil, não é que teve uma, pelo que eu entendi, tá? Não é que teve uma proibição de vendas de chips avançados ao Brasil, mas teve uma limitação. Ou seja, como se o Brasil estivesse num segundo nível. Né? Tem o primeiro nível, que é a proibição total de vendas, e tem o segundo nível, que você limita as vendas de chips avançados. Por quê? É uma limitação tecnológica, pensando numa limitação bélica, para que os Estados Unidos seja superior, tá, belicamente aos seus países que são considerados adversários a ele, né, que hoje é principalmente China, Rússia e os seus aliados. Porque, no fundo, o Irã é apenas uma marionete ali de Rússia e China. Né? E aí o Brasil hoje está entrando nesse grupo, né, de aliados de Rússia e China e se tornando um rival para os Estados Unidos, assim como a Venezuela. Esse bloqueio que a Venezuela está sofrendo para que a droga não chegue lá já é um tratamento de um país inimigo, né, como a Rússia e China hoje são considerados. Então, o Trump parece que deu uma aliviada nessa questão dos chips para a China. Parece que um tipo agora de chips da NVIDIA estão podendo ser vendidos, então já não é mais uma proibição total. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer negociar com a China melhores acordos comerciais com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que, do outro lado, ele está tentando não depender mais da China. Tá? Porque hoje os Estados Unidos ainda depende da China, e isso é uma vulnerabilidade imensa para os Estados Unidos. Né? E o Trump quer tirar essa vulnerabilidade. É claro que do lado de lá, da Rússia e da China, eles percebem essa movimentação do Trump, uma movimentação para enfraquecer o domínio da Rússia e da China no mundo, e aí agora eles estão fazendo esses encontros, fazendo essas reuniões que é para fortalecer esse bloco.